E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Service Sinal Dicas. Eu sou o Thiago Félix e a dica de hoje é sobre dashboards, ou, se você estiver usando uma instância em português, painéis. Mas eu vou continuar falando dashboards que eu já estou mais acostumado, beleza? Então, o que são dashboards? Se você viu o nosso vídeo sobre relatórios ou sobre reports, você vai entender que os reports são uma forma visual de apresentar métricas, né, de alguma coisa. E o dashboard é uma ferramenta que permite que você coloque vários relatórios, vários reports, dentro de uma mesma tela, certo? Então você pode agrupar esses relatórios com várias informações referentes ao mesmo dado, né? Alguma mesma tabela, o mesmo registro que você quer apresentar. Por exemplo, eu posso colocar um relatório que tenha a quantidade de incidentes por grupos, o quantitativo total de incidentes abertos, quantidade de incidentes por prioridade, esse tipo de coisa, e eu posso agrupar tudo isso numa tela só, que é o meu dashboard. Beleza? Então, vamos lá meter a mão na massa, né? Como é que a gente cria um dashboard? Então, nós viemos aqui para o nosso menu principal, digita aqui Dashboards, temos aqui na opção Self-Service, Dashboards, e ele vai me apresentar todos os dashboards, certo? Aqui a gente pode ver os recentes, o que eu sou o dono, compartilhados comigo, e todos. A gente pode filtrar por grupos também, enfim, pesquisar. E a gente tem a opção de criar um dashboard por aqui. Vou clicar, você seleciona o nome, né? Escolhe o nome, eu vou botar dashboard incidentes. Pode ver algumas opções aqui de grupo, order, roles e tudo mais, a gente não vai mexer nisso. Active, né, se ele está ativo, e quem é o dono desse dashboard. Aqui ele vem por padrão o usuário que está criando, né, no caso o System Administrator, você pode colocar outro, mas eu vou deixar aqui normal, ok? Vamos dar o Submit e ele vai abrir a nossa tela de criação do dashboard. Então, o que a gente tem aqui? Né? Deixa eu fechar aqui primeiro. Aqui é a nossa tela principal, onde a gente vai colocar os nossos relatórios, né, que são widgets, já já eu falo sobre isso. E a gente tem algumas opções aqui em cima. Nesse nosso menu, a gente tem algumas opções de criar um novo, das propriedades, deletar, copiar, lançar abrir uma árvore de dependência para a gente visualizar do que esse dashboard depende, criar tab, né, que é uma página dentro, dar um refresh, exportar, enfim, a gente tem algumas opções aqui. Aqui nós temos, para voltar para a nossa tela de todos os dashboards, aqui a gente pode selecionar alguns dashboards também. E aqui é onde realmente o nosso trabalho vai começar, nesse mais que a gente coloca widgets, certo? Nós temos aqui os favoritos, mas nós temos os widgets dos reports também. Então eu tenho aqui esses reports que eu criei, né? Esses três, que eu vou colocar eles, certo? Então vamos lá. Incidentes por grupos. Vou voltar e colocar incidentes por prioridade. E vou colocar esses incidentes atribuídos a mim, certo? E aí a gente pode editar como é que a gente vai organizar também o layout desse dashboard. Então, eu quero... Ah, um detalhe antes de eu fazer. A gente só pode mexer no layout quando está essa janelinha aberta aqui, essa janela lateral, certo? Quando está na tela inteira a gente não consegue. Mas enfim, voltei aqui. Esse aqui eu vou diminuir, certo? Porque ele é só um número, não preciso dele ser muito grande. Esse aqui eu quero deixar do lado daquele. Então vou arrastar para cá. E esse outro eu vou deixar aqui mesmo. A gente pode mexer também na altura, certo? Clicando aqui. E se a gente segurar Shift e apertar de novo, ele vai diminuindo. Mesma coisa com os outros, enfim, a gente tem as opções aqui. Aqui a gente vai editar, a gente vai para o relatório, né, para o report, para editar. Aqui a gente vai dar um refresh, que nós temos umas opções onde a gente pode mexer nas atualizações em tempo real, pode mexer na questão do título, da borda, se o título vai ficar no centro, no caso aqui, done, certo? Cor, tudo mais, e a interatividade que eu vou falar daqui a pouquinho, certo? Então vou botar todos aqui no centro, com o título no centro.
que eu gosto bastante assim, e está aí ok. Então, nós temos essa opção aqui da interatividade, certo? Nós temos duas opções nesse gráfico. Você percebe que nos outros a gente só tem uma opção, que é alguma coisa restrita aos gráficos de pizza ou de torta, né? Ou de donut, enfim. Aqui a gente pode salvar, certo? Mas enfim, nesses gráficos do tipo de donut, esse tipo de coisa, a gente tem essa opção de Act as Interactive Filter. Ou seja, ele vai atuar como o filtro interativo, ele vai ser um gráfico de referência como filtro para os outros. Nos outros a gente só tem essa opção de Follow Interactive Filter, né? Que eles vão seguir esse gráfico de referência, esse filtro interativo que a gente escolhe. Então eu vou botar aqui. E detalhe, um gráfico pode ser ao mesmo tempo o filtro interativo, como também seguir outro filtro interativo, certo? Já vou explicar como é que isso funciona. Vou colocar lindona aqui. E aí eu vou colocar os outros para seguir o filtro interativo. E quando nós colocamos para seguir, a gente tem essa opção de mostrar ou não quando ele está seguindo, certo? Eu vou marcar nesse aqui sim e no outro eu vou deixar não para vocês verem a diferença. Então, beleza. Eu defini que esse aqui vai agir como filtro interativo. O que isso significa? A gente tem essas várias opções, certo? Esses vários blocos dentro dele, essas divisões. E aí, quando eu clicar em alguma dessas divisões, ele vai filtrar os outros relatórios de acordo com a parte que está selecionada aqui. Então, por exemplo, o nosso total de incidentes aqui, sei lá, acho que se eu não me engano são 67, né? E, mas enfim, nós temos 27 incidentes aqui de prioridade crítica. Percebe que aqui nós só temos 12 incidentes que estão ao grupo CS-Desk. Então, se eu clicar aqui, você percebe que o máximo aqui vai ser 12, né? A soma vai ser 12. 6 com 4 com mais 2 são 12. Por quê? Porque agora esses dois gráficos aqui, eles estão apresentando somente os incidentes que estão dentro do grupo do Service Desk. Então, os incidentes que estão atribuídos a mim e que são do grupo Service Desk, e aqui está separando todos os grupos, todos os incidentes do grupo Service Desk por prioridade, certo? Se eu colocar em hardware, a gente tem outra opção. Se eu colocar em software, a gente tem outras opções. Os que estão sem grupo nenhum, a gente tem outras opções. E assim por diante. Se eu clicar de novo, ele volta para o nosso filtro normal. Então, o que significa? Esse gráfico é o que está como o nosso padrão de referência do filtro interativo, certo? E os outros estão seguindo. A gente pode colocar outros filtros interativos, a gente pode criar filtros independentes que não estejam num gráfico, pode ser um select box aqui que a gente seleciona alguma categoria, por exemplo, por estado, né, do incidente, e aí ele segue, mas isso é assunto para outro vídeo, como é que a gente cria filtros independentes, certo? Agora, sobre a questão do mostrar ou não, se está seguindo, é isso aqui, ó. Esse aqui, ele está mostrando que ele está seguindo através desse funilzinho. Como nesse aqui eu não marquei a opção, né, de mostrar, então ele não aparece o funil. Se eu botar aqui, ele vai mostrar. Então agora ele aparece o funil também, indicando que ele está filtrado, ok? Outra coisa que a gente pode fazer por aqui é configurar, a gente pode mexer no layout, certo? Aplicar um layout rápido para o nosso dashboard. No caso aqui eu não vou mexer, porque eu já deixei do jeito que eu gostaria, mas a gente também pode criar uma nova página, além de mexer na cor do background, certo? Aqui, ó. Então, o fundo aqui, vou voltar para o branco, e nós podemos criar uma outra página. Então, às vezes você tem uma tabela, por exemplo, de incidentes e a tabela de incidente task, por exemplo. Então, às vezes você não quer deixar isso tudo junto, você pode criar uma nova página, mas que vai ter um outro, como se fosse um outro dashboard aqui de fácil acesso, beleza? Mas tudo dentro do mesmo arquivo do dashboard. Mas aqui eu não vou precisar de outra tab, então eu posso deletar. Então, basicamente é isso que a gente cria. E aí eu vou mostrar, porque esse aqui está como zero, eu vou mostrar isso aqui também funcionando com o usuário em que isso aqui está ativo, beleza? Então eu vou dar um impersonate e você vai ver uma coisa que é importante lembrar sobre dashboards, assim como relatórios também, certo? Com reports.
Se eu abrir aqui, pesquiso por dashboard, incidente, você vai ver que não aparece aqui o dashboard de incidente que eu acabei de criar. Por quê? Porque assim como os relatórios, os dashboards precisam ser compartilhados. Se você não der um share, certo? Você não compartilhar com ninguém, só você vai poder visualizar aquele dashboard. Então, vou voltar aqui para o meu System Administrator, voltar para o meu dashboard de incidentes, selecionar aqui em Share, e aí eu posso adicionar grupos, usuários ou roles, certo? Então, no caso aqui, eu vou botar a Beth Anglin. Geralmente a gente trabalha com roles ou com grupos, certo? Aqui ele pode mandar um e-mail também, e você pode botar uma mensagem. E aqui, se essa pessoa com quem você compartilha, ela vai poder só visualizar ou se ela vai poder editar também. No caso aqui, eu vou deixar para a Beth só poder visualizar. Dei o share. E agora, se eu der um impersonate, você vai ver que esse dashboard vai aparecer para Beth Anglin também. E a dashboard incidentes. E aqui vai visualizar. Os incidentes atribuídos a mim são 6. No caso, se eu botar em Service Desk, ele vai mostrar que tem um só de Service Desk atribuído para Beth. Que não está em grupo nenhum, vai ter um. Hardware vai ter um. Software vai ter 2. Aqui vai ter um. Database vai ter 0. E assim a gente segue. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre dashboards. Se você gostou, não esquece de dar o like, de compartilhar, de curtir, todo aquele negócio do YouTube para o algoritmo funcionar direitinho para a gente. Beleza? Então é isso aí, valeu e até a próxima.